Após revelar aos seus discípulos os eventos do fim dos tempos e do juízo final, ele lhes anunciou: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Enquanto isso, nesse mesmo momento, os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: Sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Horas, tanto o anúncio da sua crucificação quanto o intento do sumo sacerdote e seus comparsas de matar o Cristo eram por demais pesados e motivo de grande aflição e escândalo, principalmente para os seus apóstolos que tanto o amavam. Todavia, o sumo sacerdote e seus cúmplices estavam de acordo sobre a necessidade de matar Cristo o quanto antes, mas eles reconheciam a extrema dificuldade de agir naquele momento. A festa da Páscoa se avizinhava e a cidade de Jerusalém estava abarrotada de peregrinos vindos de todas as partes. Não era possível, sem correr o risco de uma rebelião popular, se apoderar dele em público. E como a prisão clandestina não parecia coisa possível em meio àqueles exércitos de peregrinos acampados em Jerusalém e em seus arredores, eles decidiram adiar a captura de Cristo para depois das festividades pascais, quando grande parte dos estrangeiros tivessem deixado a cidade santa. Ficou então decidido que o apanhariam de surpresa, por astúcia, de noite em algum lugar isolado, e que o levariam à prisão sem o conhecimento da população. Mas assim como Jesus havia de morrer voluntariamente, e não como um condenado forçado a submeter-se à sua pena, assim também quis ele morrer na sua hora e não na hora marcada pelo Sinédrio. Ele havia anunciado aos seus apóstolos que morreria em 2 dias, durante a festa, diante de todo o povo. Por conseguinte, sobreveio uma circunstância imprevista que determinou os conselheiros a tentar depressa aquela captura de Jesus que desejavam adiar. No momento em que o sumo sacerdote Caifás e seus conselheiros iam se separar, vieram dizer-lhes que um desconhecido desejava comunicar ao grande conselho algo importante. O desconhecido era o apóstolo Judas. Satanás acabara de tomar a posse definitiva de sua alma. Havia 1 ano que Judas continuava a seguir seu mestre, mas não acreditava mais nele. Ambicioso e ganancioso, ele esperava conseguir no reino de Jesus uma posição lucrativa. Mas, no dia que o Salvador rejeitou a coroa, deixou de ver nele o Messias prometido e foi o primeiro a murmurar contra o pão eucarístico que Jesus prometeu aos habitantes de Cafarnaum. Foi naquela ocasião que Jesus disse aos 12: Há um demônio entre vós. Judas sentiu-se descoberto e, em pouco tempo, além da incredulidade, acrescentou-se em seu coração o desprezo e o ódio contra o Salvador. Então a ganância, paixão feroz, se tornou seu ídolo. Ele se apropriou sem escrúpulos do dinheiro cuja gestão o grupo apostólico lhe havia confiado. Encolorizou-se contra Maria Madalena em homenagem que ela prestou a Jesus como um bálsamo precioso. E, por fim, decidiu deixar aquele que anunciava a fundação de um reino ao mesmo tempo que declarava que seria pregado numa cruz. Quando Judas vagou por Jerusalém, buscando saber quais eram as disposições dos judeus depois dos debates inflamados no templo, foi informado de que o Sinédrio discutia precisamente a respeito das medidas a tomar para se apoderar silenciosamente do profeta de Nazaré. De imediato, o demônio sugeriu-lhe que lá havia dinheiro a ganhar, e ele pediu ao conselho que o ouvisse. Os conspiradores acolheram prontamente o renegado Judas, que vinha lhes oferecer seus serviços. Com o cinismo de um demônio, ele se colocou no mesmo nível deles. Falou de seu mestre como eles mesmos falavam, de modo grosseiro e calunioso. E prometeu-lhes conduzir um bando de guardas e de soldados ao local onde Jesus repousava de noite. Mas o traidor quis saber antes de tudo como recompensariam aquele ato de traição. Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Ofereceram-lhe 30 denários, 30 moedas que equivalem a uma soma irrisória. Na cultura daquele país, essa quantia era como um sinal de ofensa se pagar por algo desprezível. Com isso, o conselho demonstrava o total abjeto pela vida do Messias, ao mesmo tempo que revelava a vileza de Judas
por se rebaixar a tal nível de praticar um crime de traição vergonhoso por um salário igualmente vergonhoso. Mas nem o conselho, ao oferecer esses 30 denários, nem Judas, aceitando-os sem discussão, suspeitavam que cumpriam esta profecia. Deram-me como salário 30 moedas de prata. Depois de receber o preço do seu crime, Judas se comprometeu de maneira categórica a entregar o inocente que acabava de vender e, a partir daquele momento, não pensava em outra coisa senão em encontrar a ocasião favorável para executar seu projeto. Aquela ocasião ele a encontraria, mas quando Jesus mesmo a fornecesse, vale dizer, na hora marcada pelos decretos eternos. No dia seguinte, quinta-feira, devia-se celebrar ao cair da tarde a ceia pascal. Jesus disse a Pedro e a João: Ide e preparai-nos um banquete da Páscoa. Em sua qualidade de gestor, Judas devia ficar encarregado daqueles preparativos. A partir desse sinal de desconfiança, ele concluiu que o mestre estava a par do seu procedimento e da sua negociação. Os dois enviados disseram a Jesus: Onde queres que preparemos a Páscoa? E ele respondeu: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha cheia de água. Segui-o até a casa onde ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda avisar que seu tempo está próximo e que tem a intenção de fazer na tua casa a Páscoa com seus discípulos. E assim se deu. O dono da casa cedeu seu cenáculo para que o mestre viesse a realizar a sua ceia. Nessa augusta noite que precedia a sua crucificação, Deus quis passar aos seus discípulos ainda duas grandes lições. A primeira foi a orientação para que no magistério dos apóstolos e futuros sacerdotes, bispos, cardeais e papas, o maior sempre viesse servir o menor, ao mesmo tempo que o menor deveria demonstrar obediência e submissão ao maior. Esse ensinamento foi passado na cerimônia do lava-pés, que viria a ser relembrada todos os anos nos séculos seguintes pela Santa Igreja Católica. O lava-pés era a continuação da lição anterior que ele havia dado aos seus discípulos quando lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por uma multidão. E nessa noite no cenáculo continuou a lição. Após lavar os pés de cada um de seus discípulos, o evangelista descreve o seguinte: Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o apóstolo é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. A segunda grande lição foi esta. Ao final da refeição, tendo instruído seus apóstolos a respeito do prodígio de amor que seu coração havia de operar, Jesus tomou um dos pães ázimos em suas mãos santas e veneráveis, abençoou-o, partiu-o e apresentou-o aos apóstolos, dizendo: Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, este mesmo corpo que será entregue por vós. Depois, tomando seu cálice cheio de vinho, abençoou-o e apresentou-o a eles, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, o qual será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E assim fez, a fim de que todos os apóstolos e seus sucessores, sacerdotes da nova aliança, perpetuassem a recordação do seu sacrifício,
não por uma Páscoa comemorativa, como os sacerdotes da antiga lei, mas pela imolação nova do divino Cordeiro, que se tornaria o alimento das almas e as conservaria para a vida eterna. A refeição chegava ao seu fim. Os apóstolos conversavam de maneira afetuosa com seu mestre, mas logo notaram em seu semblante uma perturbação profunda. Jesus não podia pensar em Judas, naquele coração que nada havia de enternecer, no sacrilégio que ele acabava de cometer, na atrocidade ainda mais sombria que meditava, sem sentir um dilaceramento que lhe entristecia profundamente. Era um dos seus apóstolos que violentamente se desligava dele para concluir sobre ele a obra de Satã. Ele quis tentar ainda uma vez conduzi-lo ao arrependimento, colocando-lhe diante dos olhos a enormidade do seu crime e o castigo que o aguardava se viesse a cometer aquela atrocidade. Dirigindo-se aos apóstolos, disse-lhes: Em verdade, eu vou-lo afirmo, um dentre vós, um dos que estão sentados a esta mesa e comem comigo, vai me trair e me entregar aos meus inimigos. Diante dessa declaração, os apóstolos, entristecidos e consternados, olhavam-se uns aos outros perguntando-se se realmente poderia haver entre eles um traidor assim tão acelerado a ponto de entregar seu mestre. E como a suspeita pesava sobre cada um deles, todos se puseram a exclamar em uníssono e ao mesmo tempo: Porventura sou eu, Senhor? Jesus continuou com um tom grave e severo: Eu vos repito, é um daqueles que hoje ceiam comigo. E acrescentou essas palavras fulminantes: O Filho do Homem se vai, de acordo com o que está escrito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Melhor lhe seria se ele não tivesse nascido. Querendo a todo custo sair de uma incerteza que lhe partiu o coração, Pedro fez um sinal a João para que interrogasse o mestre. João se inclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou: Quem é o traidor? É aquele a quem eu darei um pedaço de pão molhado. Disse isso somente a João. Então, ele molhou um pedaço de pão em um prato e apresentou-o a Judas, que recebeu sem a menor emoção aquele novo sinal de amizade. Logo que comeu aquele pedaço de pão, ele se tornou não mais um escravo, mas um verdadeiro cúmplice de Satanás. Então, vendo-o irremediavelmente perdido, Jesus lhe disse de modo a que todos ouvissem: O que queres fazer, faze-o bem depressa. Os apóstolos não compreenderam o sentido dessas palavras. Eles pensaram que Jesus dava a Judas uma ordem de comprar algum objeto para a festa ou de distribuir esmolas aos pobres. E o maldito Judas, deixando o cenáculo às pressas, foi diretamente combinar com seus cúmplices as últimas medidas a tomar para se apoderar de Jesus naquela mesma noite. Em mais algumas horas, o crime seria consumado.